Cidades como Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Carapebus têm em comum problemas de infraestrutura que se agravam nesta época do ano. Basta chover um pouco mais forte para que esses municípios enfrentem os alagamentos. Que segura! Puxa o ar! Ajuda, não! Puxa o ar! As cidades foram erguidas na área chamada de planície costeira, entre a serra e o mar. A água da chuva, que atinge a serra, desce com velocidade, característica natural que torna as áreas mais baixas vulneráveis aos alagamentos. E essa água toda vai se acumular nessa planície costeira, aonde a gente construiu todas as cidades aqui da nossa região. Outro fator que pode causar o acúmulo de água nas cidades litorâneas são as grandes marés, que impedem o escoamento da água da chuva para o mar. O mar ele se transforma numa barreira bastante eficiente do escoamento dessa água, muita água da chuva, e consequentemente isso vai ter um processo de retenção aqui nessa planície costeira, né? Então, à medida que o mar ele varia a maré, você tem o maior ou menor escoamento dessa água para o mar, né? Com o crescimento desordenado das cidades, muitas áreas que antes serviriam de escape natural para as águas, como beira de rios e canais, foram aterradas e receberam imóveis. Essa ocupação, aliada à pavimentação das ruas e à falta de vegetação, dificultam a drenagem natural, o que causa o acúmulo de água na planície costeira. Situação vivenciada com frequência nas cidades litorâneas. Em julho deste ano, Carapebus sofreu com uma tempestade. O balneário próximo ao mar ficou completamente alagado por 40 dias. A areia da praia formou um tipo de barreira que impediu o escoamento da água. A água pegou na beira da porta para entrar dentro de casa, cheio de bichos, de insetos. Com duas crianças pequenas não tinha condições, né? Tivemos que mudar. Tudo para trás, está tudo dentro de casa. Não tem condições de tirar. Em Rio das Ostras, o bairro Cidade Praiana também foi afetado no mesmo período. As imagens aéreas mostram a proporção do alagamento. Em Macaé, são vários os bairros que ficam com as ruas tomadas pela água quando chove. Os canais que cortam as linhas expressas da cidade transbordam. O nível do rio Macaé sobe com velocidade e as vias ficam intransitáveis. Apesar das cidades terem sido construídas próximas aos cordões arenosos das praias, que são áreas de maior capacidade de infiltração de água e que reduziria as chances de alagamento, especialistas afirmam que houve falha por parte das prefeituras para o planejamento das cidades a longo prazo. São cidades que têm o mesmo problema, né? São cidades litorâneas. Bolar uma estratégia conjunta, pensando em estudos que possam melhorar essa drenagem dos municípios, sem dúvida poderia ser uma coisa útil. Ao longo dos anos, o cenário, quando chove, se repete. A água invade casas, o comércio, e são muitos os prejuízos. A gente vive na tensão, né? A chuva vem, vai ficando intensa, a gente fica monitorando, mas não tem muito o que fazer. O show de água estragou, entra água no motor, estraga. Entendeu? Já deu para ter uma noção do prejuízo? Dá não. A ausência de políticas públicas para evitar os alagamentos pode, a longo prazo, causar ainda mais prejuízos. Tempos em tempos, as cidades vão ter esse processo de inundação, né? E você tem uma série de efeitos associados, né? Você tem a questão das doenças, você pode ter um caso de extremo morte, você tem pessoas sendo desalojadas. Então, realmente, vai ser uma tendência de aumento, né, da frequência de inundação, e viver nas cidades vai ser praticamente sustentável, principalmente nas pessoas que moram nas zonas mais baixas das cidades, né? Medidas que poderiam reduzir esses danos seriam o combate ao desmatamento na região de serra, o reflorestamento e o aumento de áreas vegetadas nos centros das cidades. O aumento de áreas sem vegetação é um problema grave, mas tem um outro problema grave, que é o fato de agora para frente, esses episódios de grandes tempestades tender a asseverar dentro de um quadro de mudanças climáticas globais. Existem obras pontuais que podem, a curto prazo, resolver o problema de algumas comunidades que são mais afetadas. São pequenas obras de macro e microdrenagem que podem resolver a questão imediata da população.